Maneira pessoal, seja bem-vindo ao canal Crioulo Foot. Eu sou João Moreira, estou aqui com mais um vídeo das transferências. E antes de avançar para o vídeo, quero pedir a vocês, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like também, comenta, para que o YouTube possa partilhar os vídeos do canal para mais pessoas. Também vai dar também demorar um pouco mais âmbito no canal. E hoje vamos iniciar com o futebol feminino, adiantando a notícia de Sandra Martins, que assinou pelo London Bida FA Nation League feminina, avançada de 25 anos, chega proveniente do Charlottesville Blue, da UCL League feminina dos Estados Unidos. Ela foi formada no Estoril de Portugal, mas aos 15 anos de idade migrou para a Inglaterra, onde se passagem por vários clubes ingleses como o Tottenham Hotspur, o que fala-se, o Leeds United, o Brentford e o FC Wimbledon, onde conquistou o National League do Sudoeste. E Irla Messi renovou o contrato com o Vitória de Guimarães por mais uma época. A avançada internacional cavaliana de 28 anos de idade chegou no clube no meio da época passada, em janeiro, ajudando o clube a subir a primeira divisão portuguesa do futebol feminino, contribuindo com 5 gols em 9 jogos. Bom, essa foi a notícia que eu encontrei sobre o futebol feminino, é muito pouco. E eu peço para quem souber de mais movimentação de futebol feminino, por favor, pode me enviar no meu direto, deixe aqui na caixa de comentário, porque eu gostaria de trazer mais notícias do futebol feminino, porque é algo que eu quero trazer mais vezes aqui para o canal. E antes de avançarmos para o futebol masculino, vou para o futsal, adiantar a notícia de que Pani Varela está com proposta em cima da mesa para um possível regresso para o Benfica, com um contrato de 2 épocas, com mais uma de opção A de 36 anos de idade, que foi melhor do mundo em 2022, atualmente é jogador do Al Nassr, mas os jogadores do clube já foram informados que o Asnas vai fechar o setor de futsal e por isso os jogadores já estão à procura de novos clubes onde possam prosseguir a sua carreira. E Pani Varela tem ofertas de vários clubes, principalmente de clubes espanhóis, entre eles o Barcelona, mas ao que tudo indica o Benfica é o que está mais bem posicionado para conseguir contratar o jogador. E de realçar que Pani Varela chegou no Al Nassr na época passada, proveniente do Sport de Portugal, a troco de 250 mil euros. Agora sim vamos avançar para o futebol masculino, mas de primeira vamos para o futebol nacional, das notícias que estão a movimentar o mercado do futebol aqui dentro de Cabo Verde também. Já queria adiantar que eu queria ter mais informações, mais notícias, e já adiantando, vou informar que normalmente as notícias que eu trago sobre o mercado de transferência de futebol interno de Cabo Verde são as transferências confirmadas ou que são praticamente certas. São rumores, eu não costumo muito trazer por aqui, só se for de algum jogador que teria um grande impacto, uma grande surpresa. Bom, dito isso, vamos avançar com a notícia do Boa Vista, que é um dos clubes que está em maior movimentação deste mercado de transferência. Eles anunciaram a contratação do lateral Kiki, ex-Juventude da Boa Vista, e ele que foi campeão de Cabo Verde ao serviço da Palmeira em 2023, e ele assinou com o Boa Vista da Praia. O contrato vale por uma época. O Boa Vista também anunciou mais 2 renovações. Renovações do defesa Chibinho, que segue para a sua terceira época ao serviço do Jacerizado, e também do meio Tutucho, também, que chegou na época passada chegando da Ilha do Fogo. E continuando aqui na Ilha de Santiago, mas concretamente na segunda divisão, trago uma notícia que Joel renovou o contrato, o médio Joel renovou o contrato com o grupo desportivo de Vila Nova da segunda divisão de Santiago Sul por mais uma época, rumando até São Vicente para falar do avançado Ronaldo Tavares, que na outra época representou o derby do Regional de São Vicente, está a caminho da Turquia para realizar testes profissionais nos clubes locais. Não sei qual é o clube concretamente, ou quais são os clubes concretamente em que o atleta irá realizar testes, mas a notícia avançada pelo Desporto de Santo Antão diz que o avançado está a caminho da Turquia para realizar
Teste. Ele que é natural da Ilha de Santo Antão, como podem ver. Ronaldo surgiu no Paulense, onde teve grandes destaques. Passou ainda por Foguetões, que é o clube da sua zona. Ainda representou o Santos Crucifixo antes de rumar ao suficiente para representar o Derby. Bom, essas foram as notícias que eu encontrei até o momento. Se vocês tiverem algumas outras notícias, pode deixar na caixa de comentário ou enviar diretamente no direct do canal aqui da Crioulo. E passando para o futebol internacional, meio nacional, anunciando que o médio de 26 anos de idade, o Rui Tavares, ele deixou o Boa Vista da Praia e assinou pelo grupo desportivo de Aldeia Nova. É uma notícia que eu fiquei um pouco confuso. Eu não me lembrava que nessa última época o Rui esteve a representar o Boa Vista na Praia. Quem tiver uma informação mais concreta, por favor, deixe na caixa de comentar. E também no mesmo grupo desportivo de Aldeia, anunciou também a contratação de Antônio Júnior, também o meia, também que pode jogar a defesa, de 23 anos de idade. Ele chega proveniente do Pasteleira, clube que esteve nessas duas última época, em que somou 50 jogos e marcou 8 gols. Edmilson Fernandes, médio de 29 anos, internacional suíço, retornou à Suíça para representar o Young Boys com um contrato válido de 4 épocas. Ele chega proveniente dos Alemães do Mais a troco de 500 mil euros. Na época passada, ele esteve emprestado de Brest, onde participou de 32 jogos, marcou um gol e fez uma assistência. E sobre a novela de Bruno Varela, da última notícia que eu encontrei, é que o guarda-redes nacional cabo-verdiano de 30 anos de idade estava a caminho da Arábia Saudita para representar o Al-Zazen. O clube saudita irá pagar ao Vitória de Guimarães cerca de 500 mil euros, mas o Vitória de Guimarães só irá ficar com 250 mil euros, já que o Benfica detém os 50% do passe do guarda-redes. Essa notícia já tem alguns dias, já tem pelo menos uns 5 dias, e desde então não teve qualquer tipo de atualização sobre a situação de Bruno Varela. Eu que sei que o jogador não está na prépa com o Vitória de Guimarães. Acho que o clube está só à espera para terminar alguns detalhes antes de oficializar o guarda-redes internacional cabo-verdiano. E Kelvin Patrick é o mais novo jogador do Futebol Clube Burgo Peronal da terceira divisão da França. O meio defensivo de 25 anos de idade chega proveniente do Saint-Prest, onde na última época participou de 19 jogos, e em Cabo Verde ele foi atleta do Batuque antes de Omar França para representar Nancy. E Devin Monteiro assinou com os Marilvas. O meio de 24 anos de idade chega proveniente do Sport Clube Mirandela, onde na última época marcou 8 gols e fez 2 assistências em 23 jogos. Christopher da Graça está livre no mercado. O defesa internacional cabo-verdiano de 27 anos de idade terminou o contrato com o Sirius da Suécia. Ele que na última época esteve emprestado aos suíços do Schaffhausen. Ele que nesse período participou de 15 jogos, marcou um gol e fez uma assistência. Ainda ao serviço do Sirius, ele teve passagem por empréstimo aos clubes como HJK Helsinki e Kuopio também da Finlândia. Christopher da Graça foi formado na base do Arsenal, não teve muita chance na equipa principal. Saiu para tentar encontrar em outros clubes onde tivesse mais tempo de jogo e representou clubes como o IFJK, o FK Gothenburg e os do holandês VVV Venlo. E uma também surpresa nesse mercado de transferência foi a saída de Euclides Cabral, que deixou o Suíça do Chamakh da segunda divisão para assinar com os marroquinos do Rassam Agadir. O lateral de 26 anos de idade, na última época marcou 4 gols e fez 3 assistências em 32 jogos. Confesso que é uma notícia que eu não estava à espera, já acompanho o Euclides Cabral há bastante tempo, há muito tempo estou a especular a chegada de Euclides Cabral à seleção de Cabo Verde, porque é um lateral esquerdo, uma posição que Cabo Verde necessita muito, temos muita pouca opção, apesar que nesses últimos tempos têm surgido mais opções. Eu sempre especulava que o Euclides Cabral possa chegar na seleção de Cabo Verde nos próximos meses, já não sei, com a ida para o Marrocos. Acho que essa possibilidade possa diminuir um pouco, mas sempre
sempre é bom ter mais opções. Henrique Lopes foi emprestado ao Alcione Milano da Série C italiana. O meio de 20 anos de idade chega proveniente do Sassuolo. De realçar que Henrique foi formado nas escolas de futebol do PSG. E finalmente se sabe qual foi o destino de Keanu Silva após ter deixado o Benfica. O extremo de 20 anos de idade assinou com o Sport Clube de Braga, onde de primeira vai entregar a equipa B com um contrato de 3 épocas. Keanu esteve no Benfica nas últimas 3 épocas, passando pelos escalões de sub-17, sub-19 e sub-23. No sub-23 chegou a conquistar a taça Revelação. E Salim Fonseca, em médio de 6 anos de idade, formado na escola de bola para frente, assinou com o TFA Elite, Academia de Futebol da Irlanda. Ele chega proveniente do Lakewood Atlético, onde foi líder de assistência do Orpool Boys League. E finalmente, Yannick Semedo foi apresentado como jogador de referência da segunda Liga Portuguesa. Com contrato válido por apenas uma época, o meio de 29 anos chega proveniente do Santa Clara, mas na última época esteve emprestado ao Vizela. E no Vizela participou de 30 jogos, marcou 2 gols e fez 2 assistências. A oficialização de Yannick Semedo como jogador de referência demorou bastante tempo. Até estava a pensar que aconteceu alguma cena que pela demora do anúncio da oficialização de Yannick Semedo, mas o jogador foi anunciado. O que eu achei estranho é o contrato de apenas uma época. Não sei quais são os planos do médio internacional cabo-verdiano por ter assinado por uma época. Yannick Semedo já está com 29 anos de idade. Acho que ele vai querer também dar um salto para fora de Portugal aos 30, não sei. Mas acredito que Yannick Semedo possa continuar seu bom momento na segunda liga como fez na época passada. E a maior surpresa desse mercado de transferência até esse momento foi o anúncio que Alessio da Cruz vai jogar nos brasileiros do Atlético Clube, que milita na segunda divisão do Brasil, na Série B brasileira. O avançado de 28 anos de idade chega proveniente do Fortuna Sittard dos Países Baixos, onde esteve nas 2 últimas épocas, tempo em que participou de 36 jogos, marcou 7 gols e fez 2 assistências. De realçar também que na mesma liga encontra-se o jogador Wagner Dias, que tinha chegado no Amazonas desde o mês de maio, mas somente nesse domingo o jogador fez a sua estreia, sentando do banco perto do final do jogo. Não sei do porquê da demora da estreia de Wagner Dias, mas eu estava com um pouco de dúvida na minha ideia. Ou podia ser que o jogador ainda não estava em boas condições físicas, já que estava algum tempo sem clube, ou também o jogador também demorou a receber a licença de trabalho para poder atuar no Brasil. E Félix Correa foi oficializado como jogador do Lille da Ligue 1 francesa. O avançado de 24 anos de idade chega por vindo do Gil Vicente a troco de 7 milhões de euros. Mas o clube gilista vai ficar com 5 milhões e 25 mil euros. É um bom valor para o Gil Vicente, um bom dinheiro que entra para o cofre do Gil Vicente, mas de certeza desejariam que no cofre entrasse os 7 milhões de euros limpos. Os restantes 1,75 mil euros vão para os cofres da Juventus, que é dona do restante do passe do atleta. E Delmiro Nascimento, defesa de 36 anos de idade, que é o irmão mais novo de Vozinha, assinou pelo APA Acrote da segunda divisão do Chipre. O defesa internacional cabo-verdiano chega proveniente do Carmiotiza, onde na última época participou de 20 jogos e marcou 2 gols. E Thierry Alves, lateral direito de 20 anos de idade, é jogador do Rapid Bucareste da Romênia. Ele chega proveniente do Chelsea, da 4ª divisão dos Países Baixos. Thierry foi formado na escola de futebol do SVDER Rotterdam e também do Feyenoord, antes de chegar no Chelsea na época passada. E Nilton Cardoso deixa o Sport Clube de Portugal, o extremo de 20 anos de idade, que pode jogar nas 2 pontas, realizou 2 jogos entre a equipa B e sub-23 na última época, marcou 1 gol e fez 1 assistência.
Steve Furtado é jogador do Ferrol Constante da primeira divisão da Romênia, com contrato válido por 2 épocas. O lateral direito internacional cabo-verdiano de 30 anos de idade chega proveniente do CSKA 1948 da Bulgária. Kevin Borges, avançado de 19 anos de idade, assinou pelo 1º de dezembro da Liga 3. Ele chega proveniente do Sub-19 do Ferrense. Kevin Saku fez parte da formação do Belenense, Linda, Velha, Sacavense e Cacém e Estrela da Amador. E agora uma notícia triste é o guarda-redes Smalling, guarda-redes que foi internacional cabo-verdiano, terminou a carreira aos 29 anos, após sofrer com várias lesões. Natural dos Países Baixos, mas fez toda a sua carreira na Suécia, ficou 1 ano sem clube. Após grave lesão, achou melhor por um ponto final na sua carreira, após passagem por clubes como Manu, Bastera SK, Cristante Futebol Clube, Del Curti, Ostersund e seu último clube como jogador profissional foi o Orchid. Além da passagem pela seleção do Cabo Verde também, e Sismole foi internacional pelas camadas jovens da Suécia. Confesso que essa é uma notícia que me apanhou de surpresa, não estava à espera disso, sempre estava a tentar saber do porquê Sismole sumiu da seleção de Cabo Verde. Ele estava a ser dito como o sucessor de Vozinha na seleção de Cabo Verde, mas infelizmente o jogador simplesmente sumiu das convocatórias da seleção de Cabo Verde. Fui tentar acompanhar a carreira do jogador, ver que o jogador ficou a descer de patamar dos clubes onde representava, chegou a representar clubes da segunda divisão da Suécia, era muitas vezes banco, e aí veio o motivo. O jogador estava a sofrer com consecutivas lesões e por isso terminou a carreira. Eu, o que desejo é que o Sismole tenha um futuro na sua próxima etapa, tomar que seja no futuro como treinador do guarda-redes ou até mesmo treinador de uma equipa principal. Estava muito esperançoso nesse guarda-redes, mas infelizmente o futebol tem isso, não importa, o seu talento, as lesões sempre são muito complicadas. E Alexandre Brito foi confirmado por empréstimo no Chipriota do Pafos, de média de 20 anos de idade, chega por vir do Sport Clube de Portugal e fica até final da época. O média de 9 anos, na última época, fez 13 jogos entre a equipa B e a equipa principal. Na equipa principal ele fez apenas 4 jogos, mas sofreu por uma lesão e teve envolvido também num caso de violência contra a sua namorada, que não sei bem como terminou esse caso. Foi emprestado aos cipriotas do Pafos, que foi o campeão do Chipre nessa última época. Na nova equipa vai ser colega de equipa do lateral do Sul cabo-verdiano, João Correia. Não foi revelado se o clube vai ter direito de opção de compra ou algo do tipo, mas na primeira notícia que tinha avançado sobre a saída de Alexandre Brito é que o jogador tinha deixado o clube a custo zero. Até pensei que ele iria assinar com qualquer outro clube grátis, como o Sport, a ficar com metade do passe, mas o jogador foi emprestado até o final da época. Logo se vê qual foi o modo de negociações. E Kevin Cabral foi dispensado rápido e colorado da MLS. O extremo de 26 anos tinha chegado no clube em 2022 proveniente do LA Galaxy por 950 mil euros. Nesse tempo realizou 107 jogos, marcou 7 gols e fez 4 assistências. Mas nessa última época o jogador perdeu o protagonismo, sofreu com lesões também, e também o indivíduo também, acredito que pelo seu alto dar, pode ser um dos motivos da sua dispensa, para que o clube possa abrir uma vaga para contratar um outro jogador. Kevin Cabral foi formado no PSG junto do seu irmão gêmeo Remy Cabral. Mais tarde saiu para o Valenciennes, onde trabalhou, acabando por ser contratado pelo LA Galaxy por 5,4 milhões de euros. No LA realizou cerca de 108 jogos, marcou 8 gols e fez 5 assistências. O Atlético de Madrid fez uma proposta por Renato Veiga de 35 milhões de euros, mas ainda o Chelsea não respondeu. Ainda não tive notícia se o Chelsea aceitou essa proposta, já que os Blues pedem cerca de 40 milhões de euros para negociar com o passe do defesa internacional português de 21 anos de idade. Interessante também que o Villarreal, a Juventus e o Bayern de Munique também estão
de olho para contratar o Renato Veiga, filho do antigo internacional cabo-verdiano Nelson Veiga. De realizar também que nos próximos dias é bem capaz que o Villarreal entre também na corrida por Renato Veiga, já que numa notícia avançada hoje o Logan Costa sofreu uma grave lesão, sofreu uma ruptura de ligamento. O jogador vai perder praticamente toda a época, se não a época toda. É bem possível mesmo que o clube entre no mercado à procura de um novo central. Essa foi uma notícia que recebi hoje. É muito complicado. O Logan Costa estava num bom momento após uma época de estreia no Villarreal. Essa época era praticamente a sua época de afirmação, que eu estava com a ideia que Logan Costa ia fazer uma grande época, ia fazer uma grande transferência, uma transferência milionária mesmo, muito superior, para além dos 18 milhões que o levou do Toulouse para o Villarreal. Espero que o jogador tenha uma rápida recuperação, que volte ao seu bom futebol, que volte também para a seleção da Cabo Verde, porque vamos ficar muito desfalcados. Nessa próxima data FIFA, a seleção de Cabo Verde está na luta pela qualificação para a Copa do Mundo, e sem Logan Costa vai ser um trampo bem mais difícil. Mas espero que o jogador melhore rapidamente. Fábio Duarte renovou o contrato com o 1º de dezembro da Liga 3 por mais uma época. O guarda-redes de 27 anos de idade, formado em Benfica, chegou no clube na época passada, proveniente do AVS após passagem pelo Vila Franquense. O Besiktas iniciou conversações com Nelson Semedo. O jogador está a pedir um salário de 4 milhões de euros, com mais taxa de assinatura também de 4 milhões de euros. O lateral está sem clube desde o termo do contrato com os ingleses do Wolf, e aos 31 anos de idade. O jogador está a dar preferência a um clube onde ele possa ter um bom salário. E Marco Fatuda, extremo que pode atuar tanto pela esquerda como pela direita, de 20 anos de idade, é jogador do Lance Futebol Clube do Sote Combination Football League da 9ª divisão inglesa. Marco nasceu em Portugal, mas é filho de pais cabo-verdianos, e na última época atuou pelo Arundel Futebol Clube. Evandro Barros renovou contrato com os belenenses até junho de 2028. O extremo de 26 anos de idade chegou no Azuis de Restelo na época passada por 22 de 1º de dezembro. No Belenense somou cerca de 16 jogos, marcou um gol. Leandro Tavares renovou contrato com o 1º de dezembro por mais uma época, formado no Benfica. Um meio de 20 anos de idade, está no clube há 3 épocas, quando chegou proveniente do Estoril Praia para o sub-17 do clube. Omar Lopes deixa o Ajustrilense e assina com o Futebol Clube Castrense. O extremo de 24 anos de idade marcou 10 gols em 17 jogos na época passada. Em Cabo Verde, o Omar representou os trabalhadores. E para fechar, vamos mostrar aqui o antigo jogador José Semedo é o novo diretor técnico e seu interino do Al-Nassr. O antigo médio formado no esporte, com passagem por clubes como Casa Pia, Ferenc, Cagliari da Itália, Shakhtar, Sheffield Wednesday da Inglaterra e Vitória de Setúbal de Portugal. E ele pendurou as chuteiras em 2023. Acredito muito que quem recomendou o José Semedo para esse cargo no Al-Nassr é Cristiano Ronaldo. É que José Semedo e Cristiano Ronaldo são grandes amigos. Acredito muito que o internacional português foi quem recomendou o José Semedo para a direção do Al-Nassr. Bom, pessoal, esse foi o vídeo hoje. Deixa o like. Você que não se inscreveu, se inscreva. Também deixe um comentário para que o YouTube possa partilhar esse vídeo para mais pessoas. Também nos siga também nas demais plataformas da Creole Foot. Também nos estamos no Facebook, no Instagram, no X e também no Tumblr.